Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Por isso eu queria convidar você a acessar a sua Bíblia aí no Salmo 56. Não tem como errar o livro do Salmo. Se você está com a Bíblia em papel, que é o formato analógico, é só abrir no meio, você vai cair no livro dos Salmos. Se você está com a Bíblia digital, aí não tem erro mesmo, né? Você pede ajuda lá, ele vai te levar lá para o livro dos Salmos. Então, Salmo 56, nós leremos apenas um verso, que é o verso de número 8. Salmo 56, verso 8. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Esse é um verso repleto de significado para nós. Por uma única razão. Quem aqui já chorou? Levanta a mão. Quem já chorou aqui? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Se você não chorou, saia daqui. Amanhã já marca uma consulta com um terapeuta, com um clínico. Vá fazer uma revisão, porque você está estragado ou está estragada. Porque nós fomos feitos e dotados de sentimento. O choro faz parte da vida. Todos nós choramos. Todos entramos na vida chorando. Inclusive, esse é o enigma da vida. A gente nasce chorando. A gente, em vários momentos da nossa trajetória, vai derramando lágrimas. Por exemplo, aqueles que já tiveram o privilégio, a oportunidade de ser pai, ser mãe, vai se lembrar da primeira experiência. Eu me recordo de forma vívida, eu dentro do hospital, depois do Gustavo sair lá do útero da mãe, olhar para ele, ser tomado por um sentimento de alegria, de gratidão, vendo ali a vida dando a sua cara, lindo como a mãe, louvado seja Deus por isso. E ali, ao mesmo tempo em que o coração acelerava de alegria, as lágrimas corriam no rosto, porque não havia condições de conter o sentimento que naquele instante tomava o meu coração. Quantos já não choramos por saudade de alguém que amamos e que por conta das circunstâncias da vida estão distantes de nós? Pessoas que expressaram por meio das lágrimas sentimentos profundos do seu coração, tanto com aspectos positivos, quanto aspectos desafiadores. Pessoas que choraram porque perderam alguém, porque foram noticiados da partida prematura de um amigo. Pessoas que encharcam o seu travesseiro por conta de uma injustiça que bateu à porta, por conta de uma situação ou de uma circunstância não colhida como consequência da sua própria atitude, mas que a vida se impôs de forma cruel diante de nós e nos machucou. Lágrimas que são vertidas por conta de desafios que aparentemente são insuperáveis. E em boa parte das vezes, a gente ainda sai da vida com lágrimas. As lágrimas lá presentes, marcando a nossa partida, ou em nós mesmos, ou nas pessoas que, porque nos amam, estão vendo a nossa partida, são tomadas pelas lágrimas. Então são vários os motivos e são várias as razões que nós somos colocados a expressar aquilo que nos alcança lá no mais profundo da alma por meio das lágrimas.
E é interessante isso porque, enquanto as lágrimas são essa expressão dos conteúdos mais profundos do nosso coração, a gente sabe que as lágrimas se secam. Seja lá com as próprias mãos, seja com o uso de um lenço. Ninguém guarda lágrimas, né? Ninguém faz uma coleção de lágrimas. Essa aqui é a primeira lágrima do meu filho, essa aqui é a primeira lágrima da minha filha, isso aqui foi a primeira lágrima que eu verti na minha trajetória conjugal. Ninguém faz isso, mas é interessante que o salmista nos conta no verso 8 do livro 56, que Deus recolhe as nossas lágrimas em teu odre. Por isso o tema, o colecionador de lágrimas. O salmista está passando por um momento extremamente difícil. Só que ele começa a perceber que a dificuldade imposta, reagida por meio do seu coração, expressando aquela dor, aquela agonia, aquela angústia por meio das lágrimas, essas lágrimas não passam desapercebidas por Deus. Deus vai lá e colhe essas lágrimas no seu odre. E óbvio que nós estamos aqui diante de uma figura poética. Mas essa figura poética, por detrás dela, há um significado extraordinário para nós. Porque o que o salmista está dizendo para nós aqui? Ele descobre que quando nós choramos, as nossas lágrimas não passam desapercebidas de Deus. O que então está por detrás dessa expressão? Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. O que esse verso 8 do Salmo 56 tem a ver com você? Com esse momento na sua vida, na sua trajetória? O que esse verso tem a ver comigo? Primeira coisa, o que esse verso está dizendo para nós é que Deus vê cada uma de nossas lágrimas. O salmista diz aí, Deus recolhe as suas lágrimas. Guarde isso no seu coração. As suas lágrimas não passam ocultas diante de Deus. Deus estava atento aos passos do salmista, assim como Deus está atento aos seus passos. Deus se faz presente, esta inclusive é uma das mais lindas declarações que nós temos a respeito do Deus a quem servimos. Ele se apresenta na história, na pessoa de Jesus, como Emanuel. Emanuel é uma expressão hebraica cujo significado é Deus conosco. Você não está só. Deus está com você. E isso tinha um valor muito especial naquele contexto. Um contexto politeísta, um contexto idólatra, porque o que o salmista está declarando aqui é que o seu Deus, o Deus Yahvé, o único Deus vivo sobre tudo e sobre todos, era diferente de todas as demais divindades representadas por ídolos naquela época. Veja o que nos diz o Salmo 115. Os ídolos deles, de prata e ouro, esses ídolos são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mão, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, nem emitem som algum com a garganta. Em outras palavras, são apenas ídolos. Não têm vida, não podem absolutamente nada. Mas em contraposição, o salmista diz o seguinte: o Deus a quem eu sirvo é vivo. Ele tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve, tem pés e caminha na minha direção, tem mãos e me acolhe. É isso que o salmista está dizendo aqui para nós. Um Deus vivo que olha para nós, vê o nosso choro e não deixa com que o nosso choro passe desapercebidamente diante dos olhos dele. Nós falamos na semana passada, na nossa celebração da manhã, iniciando a nossa série matutina, Surpreendidos por Deus, usamos ali naquela celebração a história de uma mulher chamada Agar.
O livro dos Gênesis, no capítulo 16, conta que ela precisa sair fugida de casa, ameaçada de morte, com o filho no ventre. E o texto diz que o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sara, de onde você vem? Para onde vai? E ela responde: eu estou fugindo de Sara, minha senhora. E então o anjo do Senhor lhe disse: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Deus estava atento ao que você estava passando. A sua dor, a sua angústia, não passou desapercebida diante de Deus. Ele, o seu filho Ismael, será como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. E está lá Agar ameaçada de morte, com um filho no ventre, e ela diz no verso 13 e 14: tu és o Deus que me vê. O Senhor é o Deus atento ao que se passa no mais profundo da minha alma. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Beer-Lahai-roi. Beer-Lahai-roi é uma expressão hebraica que significa o Deus que me vê. E olha, se eu puder te convidar a uma ação, lembre-se disso e guarde isso definitivamente no seu coração. Beer-Lahai-roi, essa é uma identidade a respeito de Deus a quem essa igreja serve. Um Deus que nos vê, um Deus que não está distante, é um Deus que está sensível àquilo que nós passamos. E é muito provável que alguns aqui estejam nesse exato momento da sua travessia pela vida, passando por momentos desafiadores. Pessoas que estão, inclusive, numa condição muito semelhante a que nós falamos hoje pela manhã na nossa celebração. Dando continuidade à nossa série Surpreendidos por Deus, nós vamos parar dentro de uma caverna, junto com um homem chamado Elias, num nível de depressão profunda. E pode ser que você se encontre exatamente nessa condição, e lá no fundo da sua caverna existencial, declarando: Deus se esqueceu de mim. Deus não está atento ao que se passa comigo. Deus virou as costas, Deus me abandonou. Jamais diga isso, jamais permita que esse tipo de pensamento ou sentimento frutifique no seu coração, porque o Deus a quem nós servimos é um Deus vivo, e nessa noite, o salmista está declarando para nós: esse Deus vivo que se faz presente conosco, está atento àquilo que se passa conosco. Isso me faz lembrar a história de um homem que perdeu o seu único filho num acidente. Extremamente revoltado, indignado com a perda do seu filho, foi visitar o pastor no seu gabinete, e ali, furioso, disse para o pastor: eu não saio daqui, enquanto o senhor não me responder onde Deus estava quando o meu filho morreu. O pastor, então, olhando no fundo dos olhos daquele homem, respondeu: Deus está onde ele estava quando o filho dele morreu. Para mostrar para aquele homem e para mostrar para nós que Deus sabe muito bem aquilo que se passa conosco. E sabe não por conta de um atributo natural de Deus, que é ter o conhecimento de todas as coisas, mas Ele sabe por experiência, porque encarnado entre nós experimentou disso. Sofreu, foi injustiçado, sentiu medo, agonia, angústia. Então não caia na tentação de acreditar que Deus não te ama, que Deus não quer o seu bem, que Deus te abandonou. Em Mateus capítulo 6, verso 32, na Nova Versão Transformadora, nós encontramos uma declaração que deveria ficar na nossa geladeira, no espelho do nosso banheiro, lá no para-brisa do nosso carro, nos lembrando disso: o seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. O seu Pai Celestial tem ciência plena daquilo que você precisa. E o verbo aqui, traduzido por saber, não é um saber relacionado a um conhecimento que a gente adquire. O conhecimento que a gente adquire, ele está sujeito a ser esquecido. E é só a gente fazer um teste simples aqui.
Quantos aqui sabem mencionar, na ordem exatamente estabelecida na tabela periódica, todos os elementos da química? Percebe? Mas todos nós estudamos. Pode ter, a não ser que apareça um engenheiro químico aqui, aí eu vou ficar vendido. Mas, tirando isso, é um conhecimento que a gente adquiriu, mas que por falta do uso daquele conhecimento, se perdeu. Mas o que está sendo dito aqui a respeito desse Deus que sabe é esse conhecimento que ele adquire ao ter ciência e consciência do que passa com você. E isso ele não esquece. Isso ele jamais esquece. Ele está vendo as suas lágrimas e está vendo o que se passa no mais profundo da sua alma. Em segundo lugar, as palavras dos salmistas ensinam que Deus não apenas vê cada uma das nossas lágrimas, mas Ele guarda as nossas lágrimas. Eu sei que esse auditório é formado por uma geração que teve uma experiência que a nova geração, especialmente a geração alfa, não faz ideia do que seja. Comprar um filme de 12, 24, 36 poses e ter, muitas vezes, a surpresa de tentar rodar para rebobinar aquele filme e descobrir que ele não estava encaixado corretamente, que você ficou clicando e não tirou foto nenhuma. Ou então os ansiosos de plantão abrir antes da hora e queimar todo o conjunto de filme. Lembra? Tem muita gente concordando comigo aqui. Mas o que esse ato nosso que foi transformado pelos dispositivos móveis, porque criou agora um negócio impressionante, é uma pandemia. A gente vai tirar foto, eu até agora não conheci ninguém que foi capaz de apertar uma única vez para tirar uma foto. Tem gente que já tem um tremor automático no dedo, vai tirar uma foto, tira 7, 8, 9, 10. Gente, é a mesma pose. Não mudou nada da primeira para a segunda, da segunda para a terceira. Mas o que isso mostra? Que nós gostamos de memorizar, de registrar momentos da nossa história. E precisamos mesmo fazer isso. O nascimento de um filho, a formatura de um ente querido, algo importante que a gente quer guardar. E o que o salmista está dizendo para nós é que Deus faz a mesma coisa. Ele recolhe no odre dele as nossas lágrimas. É como se ele estivesse dizendo assim: eu vou memorizar isso que está acontecendo com você. Isso não será esquecido por mim. Isso não será ignorado por mim. O grande desafio aqui é nós descobrirmos a origem daquilo que nos atinge. Aqui está um desafio que compete a nós. Qual a origem desse mal, dessa injustiça, dessa situação que se põe sobre nós? E aqui, para evitar equívocos, eu quero ler um texto da Epístola de Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 13, quando ele diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Meus amados irmãos, diz Tiago, não se deixem enganar. E lá em Mateus capítulo 15, Jesus diz que do coração do homem saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Então não se esqueça. O mal que bate à sua porta ou é consequência das suas escolhas ou de atitudes e consequências alheias. Mas o mal que por vezes toca a nossa vida não nasce das mãos de Deus.
Pelo contrário, Paulo, quando vai escrever lá em Romanos capítulo 8, verso 28, a NVI traz uma tradução que, para mim, é extraordinária. Vai dizer: Deus coopera juntamente com aqueles que o amam para trazer à existência aquilo que é bom. O mal faz parte dessa realidade na qual nós estamos inseridos. A injustiça é uma marca da humanidade distanciada do justo, do santo, do sagrado. Então não vamos carregar no coração a expectativa infante de que nós vamos viver uma realidade aqui, nessa vida, de perfeição, porque nós não viveremos. O que nós precisamos aqui, de forma muito especial, é entender que no meio desse caos, dessa desordem, dessa injustiça, dessa desigualdade, Deus tem o poder de, juntamente conosco, trazer à existência, no meio do caos, aquilo que é bom para nós. Alguns chegam de forma muito atrevida a dizer o seguinte: Deus escreve certo por linhas tortas. Meus queridos, não há linhas tortas para Deus. A gente precisa entender isso aqui. Mesmo que em determinado momento as coisas não possam ser explicadas por nós ou compreendidas por nós, Deus viu, Deus gravou, Deus colheu aquela informação que nos alcança e guardou no seu coração. E talvez algo que seja importante nos lembrarmos é que o que estraga de verdade não são os problemas que nos alcançam, não são os problemas que nos estragam, é a forma como nós reagimos diante dos problemas. Preste atenção nisso. O que nos machuca de verdade não são os problemas, porque essa é uma garantia que nós temos, inclusive, nas palavras do próprio Senhor Jesus. Ismael, fica firme, porque uma coisa é certa, bonitão, vai ter problema. Vai ter, Amanda, tribulação sim. Mas olha, tem de bom ânimo. Fabiano, tem de bom ânimo. Erga a cabeça, Léo, erga a cabeça, fica firme. Por quê? Porque eu sou com você. Porque eu sou contigo. E aí nós precisamos aprender com Deus a reagir diante daquilo que a vida coloca sobre nós, entendendo que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E como eu disse hoje pela manhã, o maior milagre que Deus pode fazer em nós é no momento em que tudo sai da ordem ao nosso redor, nós nos mantermos inteiros por dentro. E isso só Deus pode fazer. Esse Deus que vê as nossas lágrimas, que guarda as nossas lágrimas e, em último lugar, enxuga as nossas lágrimas. Tem um texto lindo, 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 que está lá no final da sua Bíblia. Está fechando o texto sagrado, que é Apocalipse capítulo 21, verso 4. Uma promessa bíblica para você. A palavra é: Ele, Deus, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Uma das lições mais ricas que a gente pode aprender na Bíblia é que Deus não é uma força cósmica, uma energia. Deus é uma pessoa que nos ama. Hoje eu tive a alegria, a felicidade de me reunir com um grupo da nossa igreja que está se preparando para o batismo. Temos 14, agora 15 pessoas, chegou mais uma hoje pela manhã, 15 pessoas se preparando para testificar publicamente: não sou mais eu, é Cristo em mim. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Nova vida, nova mentalidade. E lá nós aprendemos que o Deus a quem servimos é um Deus santo, que por conta da sua santidade, Ele fica distanciado da nossa pecaminosidade. Mas esse mesmo Deus santo, e esse é um atributo natural do Deus a quem servimos, é um Deus amor. E esse amor atrai esse Deus à nossa direção.
Então perceba, é um Deus que, por conta da santidade, se distancia de nós por conta do nosso pecado, mas por conta do seu amor se aproxima da gente, nos abraça, nos acolhe. Esse é o Deus a quem servimos. Ele é a razão de nós estarmos aqui nessa noite. E é esse Deus que está dizendo para você agora: eu quero transformar a sua história. Eu sei o que está se passando dentro de você. Sabe, você que tem andado com um sorriso afivelado no rosto, você que está tentando ser aquilo que você não é, para ficar dando satisfação para quem não está nem aí para você. E quando você vai para casa, fecha a porta da sua casa, entra no seu quarto, cerra a porta do seu quarto e deita na cama, e ali, longe dos olhos de todas as pessoas, você se encontra consigo mesmo e descobre as agonias, as dores, as angústias, o pranto, aquele hematoma na alma, que faz com que você fique olhando para o teto da parede do seu quarto, esperando o tempo passar, agoniado, agoniada, sendo genuinamente quem você é, homem, mulher, gente de carne, talvez sendo esmagado pela vida, longe das telas do celular, longe das redes sociais, em que capturaram não mais a sua identidade, não mais a sua essência, mas uma postura performática sua, um avatar seu, que fica tentando ser o que não é. Isso é um inferno existencial, porque tem gente que está morrendo, vivendo uma vida miserável, medíocre, mas está tentando ser o super, a super, o sorridente, a sorridente. Aí puxa a câmera, aponta a câmera, aperta o botão da câmera, dá aquele sorriso para tentar ganhar um view, ganhar um like. Mas quando desliga, a câmera vai para a realidade da vida. E a realidade da vida para alguns é nua, crua, angustiante. E estava lá Elias, no fundo de uma caverna, fugindo da morte, mas ao mesmo tempo pedindo a morte. Por quê? Porque estava tomado pela depressão. O corpo somatizado com tudo aquilo que se passava no mais profundo do seu ser. E o que Deus está falando para nós nessa noite é que Ele está atento a isso que se passa conosco e desejoso de que a gente saia daí, dessa condição, para que a gente deixe de viver uma vida artificial, para que a gente seja quem de fato a gente é, filho e filha de Deus, experimentando com o Papai do Céu, os sonhos que o Papai do Céu tem para nós, para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família. E é interessante porque, apesar do trecho do Salmo, na nossa reflexão, ele ser belíssimo, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? A ideia mais forte do Salmo não é essa. A ideia mais forte do Salmo está lá no verso 10 e o verso 11. Verso 4, 10 e 11. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo, nesse Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? É como se o salmista aqui estivesse dizendo o seguinte: olha, fizeram-me chorar, a vida bateu forte contra mim, eu encharquei durante as madrugadas o meu travesseiro com lágrimas, muitas lágrimas, mas em Deus eu confio. Eu sei que o Deus a quem eu sirvo é o único Deus vivo sobre tudo e todos. Esse Deus não cochila, esse Deus não dormita, esse Deus não vacila. Ele prometeu: eu estarei com você todos os dias da sua vida. Por onde quer que você ande, eu estarei com você. E por isso o salmista, no meio do pranto, no meio da dor, no meio da angústia, ele diz: eu confio em Deus. Que poderá fazer-me o simples mortal? Então pode ser que você esteja aqui nessa noite com o seu rosto seco, mas com a sua alma encharcada pelas lágrimas que você está vertendo dentro de você. Lembre-se das palavras do salmista, Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De que terei medo?
O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. O Senhor é contigo. Deus é com você. Deus quer passar por essa situação com você. Preste atenção nisso, porque a teologia bíblica desta igreja não é uma teologia triunfalista. Não. O que nós tratamos aqui é aplicar a palavra de Deus à vida como a vida é. Você não será conduzido aqui por palavras regidas por uma mentalidade coach, não. Uma programação neurolinguística, não. Aqui você terá homens de carne e osso como você, pecadores como você, rendidos e instrumentalizados pelo Espírito Santo de Deus para dizer para você e para nós mesmos que Deus está conosco. Eu já falei sobre isso aqui. A gente tem que mudar definitivamente a nossa postura no que diz respeito à oração. Oração não é para mudar a situação. Oração é para mudar o nosso coração. Por quê? Porque pode ser que a situação não mude. E se a situação não muda, Deus, muda eu. É assim que a gente precisa aprender a viver a vida. Porque se você não sabe, o Filho de Deus, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, quando está no Getsêmani, agonizado, tomado por um pavor absurdo do que ele enfrentaria instantes depois, ao ser crucificado no madeiro, ele faz 3 orações. Leia lá os evangelhos, 3 orações. E sabe qual foi a resposta que Jesus, o Filho de Deus, recebeu do Pai? A mesma resposta nas 3 orações. Silêncio. A ponto dele dizer assim: papai, se o senhor tem um plano C, D, F, G, coloque em execução, porque, de verdade, se depender de mim, eu estou fora. Aí ele dá uma respirada e fala assim: todavia, eu estou aqui para cumprir a tua vontade. Passa de mim esse cálice, se for possível, se não, seja feita a tua vontade. Então pode ser que essa situação não mude, mas Deus pode mudar o conteúdo do seu coração. Pode ser que essa situação não mude, mas Deus vai lá coletar as lágrimas e vai secar o seu pranto. Deixe o colecionador de lágrimas entrar na sua vida. Deixe-o transformar a sua vida. Entrega para Ele isso que está te machucando, isso que está fazendo você chorar há dias, há semanas, há meses. Para de ficar tentando controlar isso e coloque isso nas mãos de Deus e diz assim: Deus, eu não estou aguentando mais, eu já tentei de tudo. Tentei usar as minhas forças, tentei usar as minhas credenciais, a minha influência, o meu dinheiro, tentei de tudo e não está dando certo, está doendo muito. Fala, seja sincero e sincera para com Deus, diga: Deus, está doendo, eu não estou aguentando. E vez por outra, Deus passa no meu coração um sentimento de injustiça. Às vezes eu sou tomado pela tentação de achar que o Senhor esqueceu de mim, que o Senhor me abandonou. Mas eu não quero ser tomado, fisgado por esse pensamento diabólico, não. Eu quero crer que o Senhor está comigo e que o Senhor é suficiente. Por quê? Porque com o Senhor, eu já sou mais do que vencedor. E não há problema, não há situação, circunstância, ninguém que seja maior do que o Senhor. Então, Deus, eu quero dar as minhas mãos, as mãos do Senhor, e agarrado com o Senhor, atravessar a vida, com a tua bênção, com a tua companhia, com a tua paz, com a tua alegria.
E se esse é o desejo do seu coração, eu quero te convidar nessa hora a confiar em Deus. A confiar que Deus te ama. A confiar que Deus quer cuidar de você. A confiar que Deus está pronto a atravessar esse vale aí com você. E a única coisa que você precisa fazer é dizer: Deus, me ajuda. Eu não estou aguentando mais, me ajuda. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, apenas para que você não se distraia e, concentrado e concentrada, conecte o seu coração ao coração de Deus. Eu não tenho dúvidas de que Deus falou algo ao seu coração nessa noite. O que eu quero dar a você agora é a oportunidade de responder a Deus aquilo que Ele disse para você. Eu de verdade não faço ideia do que está acontecendo com você. Eu não consigo perscrutar o seu coração, eu não consigo enxergar a sua alma. Mas eu quero dar a você a oportunidade de ser honesto e honesta, primeiro consigo mesmo. E depois com Deus. E pedir: Deus, o que o Senhor fez com esse salmista, eu quero experimentar na minha vida. Eu quero ter a alegria e a oportunidade de dizer: o Deus a quem eu sirvo é um Deus que recolheu as minhas lágrimas no seu santo odre. Porque o Deus a quem eu sirvo é um Deus que está atento àquilo que se passa comigo. E em seguida eu quero desafiar você de forma confiante a colocar isso na presença de Deus agora. E reconhecer a sua fraqueza, a sua impotência, a sua incapacidade. E dizer: Deus, eu desisto, eu não aguento mais. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Me ajude. Seja qual for a sua situação. Deus quer enxugar as suas lágrimas nesta noite. Deus quer fazer um sol brilhar em meio a essa escuridão. Deus quer trazer luz à sua existência. Deus quer derramar sobre o seu coração nessa noite paz, alegria. Dar a você segurança para levantar-se de onde você está e encarar a vida como ela é, sem consciência infante, imatura, mas entendendo que a vida ela tem uma dinâmica, tem uma contingência. Mas essa contingência, essa situação, essa circunstância não é maior do que o Deus a quem você está aí, agora, conectado e conectada. Então diga: Deus, eu quero ser fortalecido e fortalecida pelo Teu poder, pela Tua grandeza, pela Tua santidade. Eu quero sair daqui nessa noite renovado e renovada, fortalecido e fortalecida. Eu não quero mais andar de cabeça baixa, rendido, entregue aos meus medos, às minhas angústias. Não, eu quero viver uma nova etapa na minha vida, na minha casa, no meu casamento. Eu quero viver com o Senhor e quero usufruir da vida que o Senhor tem reservado para mim. Eu quero isso, Deus, eu quero. Se esse é o desejo do seu coração, eu quero orar por você, eu quero orar com você. A despeito da sua história, a despeito das suas lutas, eu quero colocar a sua vida diante do Deus, o único Deus poderoso, infinito,
se fez homem, habitou entre nós para dizer para você: eu estou com você todos os dias. Então, se você quer render o seu coração, se você quer depositar diante de Deus isso que te angustia, isso que te machuca, se você quer nessa hora consagrar a sua história, a sua casa, basta levantar a sua mão como sinal, dizendo: Deus, eu quero. Deus abençoe, pode abaixar. Deus abençoe, pode abaixar. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, pode abaixar. Deus abençoe, Deus abençoe. Louvado seja Deus. Pai, que em nome de Jesus, essas mãos que se manifestaram, corações que se rasgaram diante do Senhor, sejam surpreendidos e surpreendidas pela presença sobrenatural do Teu Espírito Santo. Se sintam abraçados neste momento e fortalecidos, sentindo de forma clara nos seus corações e nas suas mentes a presença do único Deus vivo, o Senhor, Criador dos céus e da terra. E que se sintam abraçados pelo Senhor, seguros no Teu braço de amor, e comecem a experimentar os efeitos da entrega, da confiança, da fé, da rendição, da consagração, da confissão. Derrame do Teu perdão, derrame da Tua cura, derrame da Tua alegria, do Teu amor, da Tua paz, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua provisão. Ó Deus, vá realizando a obra sobrenatural do Senhor em cada vida, em cada coração, para que nós saiamos daqui conscientes de quem somos, conscientes de como a vida é, mas acima de tudo conscientes de quem o Senhor é. O Senhor é o Criador, o Senhor é o sustentador, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso socorro bem presente em meio à angústia, o Senhor é o nosso general, o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o nosso Abba, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o único Deus que vem ao nosso encontro, nos abraça como somos e nos transforma à medida em que nós nos rendemos e nos entregamos nas Tuas mãos. E por isso, ó Deus, o desejo do meu coração é que essas vidas experimentem um novo momento em suas vidas, em suas histórias, e que essas situações e essas circunstâncias com as quais estão lidando sejam plataformas de testemunho da sua fé, mas sobretudo do poder do Senhor, de modo que possam testificar muito em breve e reconhecer muito em breve: mas isso aqui foi o Senhor, o Deus a quem eu sirvo, aquele que colheu as minhas lágrimas, enxugou o meu rosto e me surpreendeu, o meu Papai do céu. Dá-nos a alegria, ó Deus, de contemplar a Tua ação em nós, a Tua presença em nós, e que esse testemunho glorifique o Teu nome, e abençoe vidas, abençoe histórias, transforme ambientes, porque nós somos povo do Senhor, filhos e filhas do Senhor. Nós somos criados pelo Senhor e temos um propósito que o Senhor já escreveu para nós. E dá-nos a sensibilidade de entender quais são os Teus sonhos para nós, quais são os Teus desígnios para nós, para que a nossa vida encontre real sentido e significado, e possamos trafegar por essa vida com alegria, com muita alegria, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que assim seja, em nome de Jesus.